e paz, Nosso Deus família. é um Sejam Pai bem-vindos amoroso. ao E como Confere todo Aí. bom pai, Ele nunca desejou que seus filhos vivessem sozinhos, Olá, isolados família. ou Lembrando sem que o nosso direção. próximo culto Desde será o início, Santa o Ceia plano Senhor. do Senhor foi Então, formar esperamos um você povo, e sua família uma para estar. família, onde cada pessoa encontrasse acolhimento, amor e propósito. A igreja é essa família. Por isso, nessa nova série de mensagens, Uma Família a Pertencer, queremos refletir sobre o que significa fazer parte da família de Deus. Como filhos e filhas amados, fomos chamados não apenas para crer, mas também para pertencer. Mais do que um ajuntamento religioso, a igreja é um lar, um lugar onde somos conhecidos pelo nome, onde choramos juntos, celebramos juntos, servimos juntos e crescemos juntos. É aqui que aprendemos a amar como Cristo nos amou, a perdoar como fomos perdoados e a viver em unidade. Quantos podem dizer glória a Deus? Amém. A gente não falou Feliz Dia das Mães. Vamos dizer todos juntos? Feliz Dia das Mães. E eu queria que as mães ficassem de pé de novo e recebessem um abraço de quem está perto dela aí, de uma filha, de um filho. Fica de pé, isso. Dá um abraço na mãe aí, um abraço, bem arrochado, assim, arrochado. O marido, o filho que está aí perto, isso. Que essa igreja aqui é a igreja do acolhimento, a igreja da família. A gente vive de abraço. Já que vocês estão de pé, vamos ficar todos de pé e vamos ler o texto de Lucas, capítulo 15. Eu quero dizer às mães que essa lembrancinha aqui, quem não abriu ainda, é como é o nome, amor? Uma máscara para dormir. E essa máscara para dormir, quando a mãe estiver ansiosa, bota essa máscara. Quando a mãe estiver estressada, bota essa máscara. Quando a mãe estiver deprimida, coloca essa máscara, que essa máscara é ungida, viu, gente? A Bíblia diz que logo me deito e logo pego no sono, porque o Senhor me faz repousar em descanso, em alegria. Então, Provérbios vai se cumprir na sua vida, amém, mãe? E sobrou algumas lembrancinhas com a autorização da missionária Denise. A gente pode, se você quiser levar para a sua mãe ou alguém que não veio da sua família, o pessoal tem lá atrás, você pode servir, amém, gente? Vamos ler, quem está na mídia aí, por favor. Lucas capítulo 15. Vamos fazer essa leitura alternada e responsiva no nome de Jesus. Todos juntos? Continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte do bens que me cabe. Mais forte. Passado não muitos dias, mais forte, mais bonito, ali desejava ele fartar-se. Meu Deus. Então, caindo em si, disse: levantar-me-ei.
Mais forte, mais bonito. Amém. Então lhe respondeu o pai: meu filho, estava perdido e foi achado. Amém. Baixa a sua cabeça, fecha os seus olhos. Pai, nós te louvamos nessa noite tão linda de festa, de celebração do Dia das Mães, da festa da ceia do Senhor. Deus, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui na tua casa, de celebrarmos o teu nome. Fala ao nosso coração nessa noite. Deus, tira toda a dispersão da nossa mente, traz cada mente cativa ao trono da tua palavra e fala conosco nessa noite, no nome poderoso de Jesus. Amém. Pode sentar. Queridos irmãos, o Evangelho de Lucas, capítulo 15, fala de 3 coisas que acontecem na parábola, no capítulo 15. Primeiro, a parábola da ovelha perdida. O pastor perdeu uma das suas ovelhas e ele foi buscar e ele achou a ovelha perdida. Ele coloca nos ombros e traz com muita alegria. 2, a moeda perdida. A mulher procurou dentro da casa inteira a moeda e não achou, mas quando ela achou naquele belo dia, ela ficou feliz e alegre por achar a moeda perdida. E o filho perdido, o pai, que o filho se rebelou e saiu de casa e gastou tudo de forma errada. E quando ele volta, o pai se alegra. Essas 3 histórias que o Espírito Santo nos lembra nessa noite, na noite da família, essa história do filho pródigo, e que nós entendamos que filho pródigo é aquele que desperdiça seus bens, que gasta mais do que é necessário, é um gastador, é um esbanjador e é um perdulário, ou seja, uma pessoa que não tem controle financeiro. Ele gasta tudo em pouco tempo. O filho pródigo gastou toda a sua herança praticamente em 2 semanas. E ele ficou com fome e foi apacentar porcos, porque não teve a sabedoria. Esse mês de maio, nós estamos numa série chamada Uma Família a Pertencer. E desde domingo passado, não sei se vocês notaram, mas o vídeo mudou e a nossa imagem mudou. Quantos notaram da semana passada para cá? Ficou muito melhor. Tinha uma igreja meio americanizada aí, aquela da torre da PIB. Eu disse: Luan, bota a nossa imagem do nosso templo futuro. Amém, irmãos? Isso aqui é o nosso projeto. Quando a gente comprar a próxima casa e que a gente derrubar isso aqui tudo, vamos fazer um novo templo para 1000 pessoas no 2º andar. O primeiro andar vai ser a escola daqui da igreja e embaixo vai ser o estacionamento da igreja. Então vai ser uma coisa linda. Esse é o nosso projeto futuro. Então, para você participar dessa família, a palavra que nós estamos definindo nesse mês é pertencimento, é pertencer. Hoje é Dia das Mães, tem muitas mães visitando a nossa igreja. Hoje é o 2º domingo de maio, a nossa segunda reflexão. E nessa série, Uma Família a Pertencer,
A expressão pertencer vem de uma família que promove um acolhimento, um apoio, e criando um ambiente mais seguro que valoriza e dá a você o sentimento de pertencimento. É uma das nossas características daqui da IBF. Nós somos uma igreja acolhedora. Nós somos uma igreja que ama as pessoas. E todas as pessoas que chegam aqui na minha classe, na classe de entrada da igreja, nós perguntamos: o que mais marcou a sua vida nesse tempo que você está aqui na IBF? As pessoas dizem 3 coisas. Primeiro, o acolhimento, que é forte, as pessoas se sentem amadas. Segundo, o louvor, que é expressivo, contagiante. E terceiro, a palavra, que é boa, que é nutritiva, que alimenta, que todos os pregadores que passam por esse púlpito expressam uma característica forte, que a palavra de Deus é a espada de 2 gumes que divide a alma, as juntas e medulas, e vai lá dentro e toca e transforma as vidas. Então essa igreja, essa comunidade a pertencer, tem essa característica, essa comunidade que valoriza o amor, em que todos se sentem seguros e amados, aceitos emocionalmente, socialmente e economicamente também são abençoados, porque fazem parte de uma bênção de Deus que está aqui sobre essa comunidade. O pastor Djalma não foi aquele pastor rebelde, aquele líder que saiu lá da IEB de Jaguaribe, debaixo de desobediência, e abriu uma igreja. Não, o pastor Djalma está aqui com a sua família há 25 anos, tem o mesmo número de telefone, o mesmo CPF, e o score do meu CPF é alto, e o CPF, o CNPJ dessa igreja também é uma das coisas que nós nos orgulhamos. Já compramos 7 casas, aqui só falta uma para fazer esse projeto, e a nossa igreja se orgulha de um caráter e de uma integridade na sua liderança. Logo, essa família a pertencer, nós desejamos que você, esse mês de maio, seja cheio da presença de Deus, tão suficiente que você vá buscar pessoas lá fora. É o que nós estamos vivendo esse mês aqui de maio, com o início das nossas células. Começamos as células essa semana, e esse pertencimento precisa sair dessas 4 paredes para atingir as pessoas que estão em Mangabeira. Uma igreja a pertencer, eu quero me referir a essa igreja hoje como refletindo a luz da família do filho pródigo. E quem é essa família do filho pródigo? Se eu fosse colocar um tema nesse sermão, seria o seguinte: uma família a pertencer é um lugar onde aprendemos com os erros cometidos. Repita comigo: uma família a pertencer é um lugar onde aprendemos com os erros cometidos. Queridos, Jesus conta essa parábola com essas 3 facetas, e hoje eu quero trazer uma nova roupagem à história do filho pródigo. Jesus conta essa parábola e ele faz questão de explicar que essa família do filho pródigo não é uma família perfeita, e nós também, nós não somos uma família perfeita, temos falhas, temos pontos fortes, temos pontos fracos que estamos melhorando. Temos uma equipe de planejamento estratégico que todo domingo está aqui reunida, avaliando tudo, o que é que a gente viu, o que é que deu certo, o que é que não deu, o que é que a gente pode fazer, o que é que a gente vai para frente, vai para trás. Uma família pertencer a um lugar onde nós cometemos erros, não apoiamos pecados, mas nós sim cometemos erros, somos falhos. E uma das coisas que eu digo lá na minha classe, quando a pessoa chega na IBF, não existe igreja perfeita, não existe pastor perfeito, não existe comunidade perfeita. Onde tem pessoas, tem imperfeição. Mas eu só peço uma coisa: quem chega nessa comunidade, tenha coragem, humildade para sentar, porque nós cremos que quando nós sentamos à mesa é um lugar não só de alimento, de compartilhamento. Hoje estamos aqui diante da mesa da ceia do Senhor, que gera comunhão, que gera amor, que gera respeito, que gera compartilhamento. Mas numa família é o lugar onde nós, numa mesa é o lugar onde nós consertamos os nossos erros. Nós sentamos, e uma palavra, 2 palavras, 3 palavras que
Duas palavras especificamente, que não podem faltar numa família a pertencer. É perdão e arrependimento. Perdão é a palavra. Talvez eu pregue uma dessas mensagens dessa família a pertencer sobre perdão. E você vai ver nessa palavra hoje que o filho mais velho não conseguiu celebrar com sua família, com seu irmão que tinha voltado. Por quê? Porque ele estava magoado, com ciúmes. E nós vamos aprender coisas lindas hoje nessa parábola. À luz da parábola do filho pródigo, nós queremos e estamos convencidos que existe uma verdade central nesse texto. O eixo aqui está dentro de um contexto que os fariseus estavam escandalizados porque Jesus sentava e comia com gentios e publicanos. E os judeus se achavam dignos. Os judeus se achavam indignos de que um publicano pecador pudesse ser amado por Deus e recebida a atenção de Jesus. Então Jesus faz questão de dizer assim, eu vou contar uma parábola aqui para vocês, para exemplificar o que está acontecendo aqui. Aqueles que julgam ser justos, muitas vezes não celebram com o Pai. Foi aquele irmão mais velho que voltou da parábola e disse, Pai, eu estou aqui com o Senhor servindo há tanto tempo, e o Senhor não me dá um cabrito para me alegrar com os meus amigos. Olha a palavra do Pai. Meu filho, esse filho não se sentia filho, se sentia um escravo, se sentia um empregado, que ele fazia só aquilo que ele desejava fazer, sem ter nenhum relacionamento com o Pai. Os que julgam ser justos não celebram com o Pai, mas os que estão fora e distantes, que se arrependem e voltam, se alegram com o Pai. Ou seja, o filho pródigo que se arrependeu e voltou à casa do Pai, esse sim pôde se alegrar. Hoje nós iremos refletir a parábola do filho pródigo de uma forma diferente. Uma igreja a pertencer, uma família que tem defeitos, uma família que conserta os seus erros, mas ela continua sempre. Eu pergunto a vocês com toda a clareza, quando você tem um problema familiar na sua casa, você sai da sua família? Sim ou não? Não. Mas cedo ou mais tarde vocês vão sentar e vão resolver o problema. Pai, eu não gostei que o senhor fez isso, me senti humilhado, desprezado, por favor, não faz mais isso. Lá em casa, quando tínhamos os nossos filhos dentro de casa, nós fazíamos reuniões semanais, quinzenais ou mensais de concertos. Os meninos começaram a crescer, ficar adolescentes, e nós erramos, e nós pedíamos perdão, e nós dávamos a oportunidade para ter um concerto familiar. Eu não gosto quando vocês brincam com isso comigo. Obrigado por dizer. A partir de agora, papai não vai mais brincar com você sobre isso. Uau! Eu creio que os céus se alegram quando a família senta junto. Todo mundo que eu discipulo passo essas dicas. Faz uma reunião familiar, avalia, não faz só o culto doméstico, mas pergunta como é que está. Dá uma nota para o pai, dá uma nota para o filho. Como é que vocês estão? Se relacionem, tentem criar laços familiares, porque 3 coisas aconteceram nessa família que não pode acontecer na nossa, que a gente tem que... E outra coisa que eu fico mais encantado com a palavra de Deus é que Deus não omite os erros, Deus não omite as falhas. A falha de Davi é outra mensagem que talvez eu pregue aqui nesse mês. A falha de Davi, ela é exposta. O profeta Natan vai lá e confronta Davi. Davi, você errou. Você pegou a ovelhinha daquela família que só tinha aquela ovelhinha e pegou ela e matou e comeu. Davi disse, quem foi que fez isso? É digno de disciplina. O profeta Natan disse, foi você que destruiu a família lá. Queridos irmãos, querida igreja, querida família IBF, queridas mães que foram convidadas, estão aqui hoje à noite. Eu quero que você reflita comigo, essa família tem 3 coisas. Primeiro, a rejeição do lar. Você sabe o que é uma filha de 15 anos, 16 anos, dizer, mãe, estou fora, estou saindo de casa hoje, tchau, vou sair com fulano e vou morar com ele.
para estremecer todas as bases da família. Uma mãe que sonhou em sua filha casar virgem e fazer uma festa de casamento e escolher junto com ela o seu esposo e abençoar a sua vida. Uma menina com 16 anos sai de casa, se envolve com um rapaz irresponsável, começa a se envolver com pecado, com drogas e sai. Esse filho pede a herança antecipada ao pai. Sabe o que é isso? É você desejar que o pai morra. Pai, faz o seguinte, vamos evitar aqui tempo, me dá aí a minha parte da herança que eu vou embora, porque eu não estou satisfeito de viver aqui sobre as suas ordens. A volta ao lar, quando esse filho volta para casa, é o filho perdido. O pai se alegra, porque não tem dinheiro que compre um filho. Talvez esteja nos ouvindo agora Dani, que está lá no hospital da Unimed, há mais de 8 dias internada. Estava grávida com 5 meses, está grávida com 5 meses, e teve uma perda significativa de líquido amniótico. E eu fui sair de casa no domingo passado para visitar a Dani. Deus me deu uma palavra para ela. Dani, eu tenho uma palavra, mas não é muito boa para você. Ela chegou, estava animada assim, pronto, o pastor vai orar agora, eu vou ficar curado e vou para casa. Eu digo, Deus diz para você obedecer aos médicos e ficar aí quantos dias os médicos disserem que é para ficar. Que Deus o livre, você perde essa criança por uma atividade para trabalhar, para voltar às atividades. Nós vivemos num mundo tão louco que a gente quer voltar para as atividades, a gente quer sair e tem tempo de parar. E eu disse, fique aí quanto tempo for necessário, obedeça aos médicos, Mateus vai chegar na hora certa. E ela está lá, debaixo de ordens médicas e de ordens, entre aspas, pastoral, ou de Deus. Vai que foi Deus que falou comigo. De repente Deus usa a burra de Balaão, foi usada. Quem sabe eu posso estar sendo usado por Deus para alguma coisa nessa noite, para a sua vida, eu não sei. Mas Deus deseja que nós aprendamos com essa história. Essa parábola também reflete encontros e desencontros, perdas e ganhos, lágrimas e alegrias. Toda família tem isso, irmãos. Toda família tem momentos bons e momentos ruins. Quem está aqui nessa comunidade há 25 anos, eu posso apontar algumas pessoas aqui, que essa igreja passou por momentos tops, de comprar casa, de se alegrar, de fazer culto de Natal na rua, de se converter a 80, 90 pessoas numa noite só. E teve momentos aqui difíceis, de crise, de ter que disciplinar pessoas, ter que tratar problemas difíceis, mas a gente estava aqui junto, como uma comunidade a pertencer, como uma igreja a pertencer. Encontros e desencontros, perdas e ganhos, lágrimas e alegrias. Mas podemos entender algumas lições fundamentais. Quem é pai aqui, por favor? Quem é pai, levanta a mão aí. Isso. Quem é mãe, levanta a mão. Quem é filho solteiro, levanta a mão. Adolescentes e jovens. Uau! Tem palavra para todo mundo hoje aqui. E eu quero que você saiba de uma coisa. Coloque uma máxima na sua vida. Aprenda com os erros dos outros. Não aprenda com seus próprios erros. O sábio é aquele que aprende com os erros dos outros. Pastor Hernando Dias Lopes diz outra frase que eu também amo. Ele diz que na escola nós primeiro estudamos, aprendemos a lição e depois fazemos a prova, ou passamos pela prova. Na vida é o contrário. Nós passamos primeiro pela prova para depois aprender a lição. Hoje eu estava orando ali de manhã e uma das intercessoras, Deus me disse, diz a ela que o tempo de sofrimento na vida dela acabou. Agora é tempo de alegria. Eu abracei ela e disse, minha filha, eu amo você e seu esposo. Deus está nos conduzindo em triunfo. Eu quero correr, porque tem a ceia do Senhor ainda. Eu quero trazer algumas reflexões rápidas. Pega aí, por favor, não conversa com ninguém não. Fica atento aí. Primeira coisa, nem tudo na família sai como nós planejamos. Repita comigo. Nem tudo na família sai como nós planejamos.
Esse pai não imaginava que o seu filho pedisse a sua herança e fosse embora de casa. Graças a Deus, na nossa casa, na minha e de Denise, nós casamos os nossos 2 filhos. E eles saíram pela porta da frente da casa, com bênção, com festa de casamento, com poupança, os pais ajudando a comprar apartamento, comprar móveis, comprar tudo. E eles saíram com a bênção dos pais, com a bênção de Deus, com a bênção da igreja e com a bênção da família. Como é bom poder ter filhos que celebram. Quando um filho rejeita o pai e sai de casa, ele está automaticamente desprezando o seu pai. E naquela época, o filho mais velho tinha direito a 2/3 da herança. O filho mais novo a 1/3 da herança. Mas aquele filho voltou a cabeça, virou o cabeção. E eu quero dizer aos filhos, cuidado com as suas companhias. A Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons. A Bíblia não, o adágio popular diz: me diz com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Presta atenção nisso. Você não planejou a sua vida. Hoje o pastor Caio trouxe uma palavra para as mães bem interessante. E se Deus não tivesse sido na sua vida, essas mães e essas esposas maravilhosas que estavam aqui hoje, e se Deus não intervém, você tinha casado com quem? Já parou para pensar nisso? E se Deus não intervém na sua vida, talvez você não tivesse casado com a pessoa que está aqui, talvez você tivesse com a vida destruída. Se não for ao Senhor, irmãos, nós não estaríamos nem aqui. Segunda lição: faça o melhor hoje para não ser consumido pela culpa e o remorso amanhã. Nós fizemos lá em casa tudo o que nós podíamos pelos nossos filhos. Demos a melhor educação, demos a melhor escola que nós podíamos pagar. Nós demos as maiores e melhores disciplinas que nós podemos dar. Hoje, quando nós olhamos para os nossos filhos e vemos eles casados, 2 homens, nenhum deles virou homossexual, nenhum deles foi para as drogas. Todos casaram com moças que nós oramos antes: Deus, por favor, não deixa eles errarem. E nós participamos do projeto de oração na vida deles. Senhor, nos dá nora segundo o teu coração. E Deus deu Camila e Rebeca. Deus nos deu noras. Deus nos deu netas. Nós oramos pelas nossas netas. Senhor, abençoa as nossas netinhas e que elas cheguem no tempo certo. Não seja consumido pela culpa. Não. Faça o melhor que você puder. 3. Em terceiro lugar, nunca feche a porta da reconciliação. Mesmo que dê tudo errado na sua casa, seus filhos saiam de casa sem a bênção, mas cuidado com as suas palavras. Um dos livros que eu li diz que uma menina com 16 anos saiu de casa e a sua mãe, tentando restaurar, não conseguiu e ela foi embora. E a mãe pegou uma Bíblia, uma rosa, e colocou dentro da Bíblia e disse: minha filha, pode ir, e saiba que todos os dias eu estarei orando por sua vida. E aquela moça foi embora, viveu igual o filho pródigo, dissolutamente, gastou tudo, perdeu tudo, e ela ficou nas ruas, vendendo o seu corpo, consumindo drogas. E quando ela estava na sarjeta, que ninguém dava nada por ela, ela em casa se lembrou da mãe, e pegou a Bíblia e abriu, tinha uma rosa seca dentro da Bíblia, e ela lembrou que a mãe dela orava por ela todos os dias. Queridos, nunca feche a porta da reconciliação. Quantas vezes palavras duras, feridas, atitudes chegam ao nosso coração dentro de casa e você
despreza, machuca. Mantenha sempre a esperança de que o seu lar vai ser restaurado. Quem pode dizer amém? Por mais que esteja um caos. Deus, eu oro pelo meu pai, eu oro pela minha mãe, eu oro pelos meus filhos, eu oro pela minha casa. Aquele pai tinha de pronto um anel, roupas, sandálias para o seu filho. E assim que aquele filho voltou, aquele pai tinha pronto para aquele momento de restauração. Gerem, número 5, gerem em seu lar memórias positivas e afetivas. Como é isso? Lembra aí da leitura? Quando o pai estava em casa, e eu imagino, a Bíblia não diz, mas esse pai devia orar pelo seu filho todo dia. Mas o seu filho está lá apacentando porcos, e o seu filho cai em si e diz: na casa do meu pai há muitos trabalhadores, na casa do meu pai há pão com fartura. Repita comigo: pão com fartura. Era a memória afetiva daquele rapaz. Ele lembrou que os trabalhadores do seu pai comiam melhor do que ele estava ali comendo comida de porco. Ele queria comer e nem podia. E o verso 17 desse texto que nós lemos diz: então, caindo em si, quando os trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, pão com fartura, era a memória afetiva daquele lar. Eu não sei quais foram as memórias afetivas da sua casa. Se você traz no seu bojo mágoas, brigas, contendas, acusações, feridas, desrespeito, violência emocional, violência verbal, eu não sei, mas aquele homem, aquele jovem tinha na sua mente que na casa do seu pai tem fartura de pão. Lá na casa do meu pai, quando eu era criança, eu tenho 2 irmãos homens e 6 irmãs mulheres. E quando nós em casa quebrávamos alguma coisa, as mais velhas vinham para cima da gente, gritando e chamando palavrão com a gente, porque a gente tinha quebrado um copo. Meu irmão pequeno, coitado, apanhou muito, e era um escândalo lá em casa, toda vez que a gente quebrava um copo, ou uma vasilha, ou qualquer coisa. E eu coloquei um propósito no meu coração. Eu disse: Deus, eu quero mudar isso na minha casa. Quando o meu filho quebrar alguma coisa, eu vou dizer a ele: filho, calma, fica tranquilo, a gente compra outro. O importante é você. Você está bem? Você se machucou? Uau! Foi assim que nós criamos os nossos filhos. E essa semana passada eu estava dizendo isso a Daniel, o mais velho: filho, eu mudei as memórias afetivas na casa do meu pai para a minha família. E ele disse: pai, eu quero lhe agradecer agora com 32 anos. Eu quero lhe agradecer porque tinha coisa que eu pensava que a gente ia apanhar e o senhor não precisava bater na gente, porque vocês foram amorosos e benevolentes. Último lugar, 6º, construa um ambiente em sua casa marcado pela graça de Deus. A graça é um bem merecido. A graça, o que é a graça, pastor? A graça é quando não desistimos daqueles que desistem de nós. A graça é aquela que dá amor enquanto nós recebemos ódio a quem nos feriu. A graça é não desistir daqueles que nós amamos, ou daqueles que nos fizeram mal. Graça é ser grato apesar da ingratidão das pessoas. Graça é servir os inimigos. Graça é abençoar aqueles que nos maldizem. Graça é orar por aqueles que nos perseguem. Graça é vencer o mal com golpes de bondade. Que o seu lar, a sua casa, seja marcada pela graça de Deus. Quantos podem dizer amém? E eu quero encerrar dizendo que
Aprender com os erros da família, do filho pródigo, é sinal de maturidade. O amor de um pai, a companhia do pai, a provisão do pai, a riqueza do pai, a herança do pai, as benécias do pai, o conselho do pai. Aprender com o pai, mesmo saindo de casa, perdendo tudo. Qual o conselho que esse filho daria para nós hoje? Eu quero encerrar com isso. Que conselhos esse jovem teria para nos dar? Primeiro, por favor, não tome decisões precipitadas. Espere, calma. Cuidado para você não fazer a coisa certa da maneira errada. Primeiro transar para engravidar, para depois sair de casa. Tira isso da sua cabeça. Deus quer que você saia com a bênção. Quantos casamentos nós já fizemos aqui em 25 anos? Quantos casais estão aqui abençoados com filhos e filhas lindas, que saíram debaixo da bênção do Senhor, da casa dos seus pais, e com a bênção do pastor, com a bênção da igreja, com a bênção do Senhor. Não espere uma crise chegar para você descobrir o que importa na vida. Não hesite em voltar para casa, mesmo depois de ter feito tudo errado. Semana passada um irmão me ligou: pastor, o que foi? Eu cometi um pecado muito grave, eu estou com vergonha de voltar para a igreja. Na nossa família, irmãos, nós não podemos ter vergonha de voltar para casa. Eu fui ao encontro dele, ele com a cabeça baixa, chorando: pastor, eu estou com vergonha do senhor. Eu digo: mais vergonha de mim, você deve ter vergonha do Senhor quando você peca. Jesus disse: não tenha medo daqueles que podem lhe tirar a vida, mas tenha medo daqueles que podem lhe condenar ao inferno, que é o pior sofrimento que tem. Mas eu quero encerrar essa noite. O pessoal do louvor pode subir já. Quais são as lições que aprendemos com os erros do filho mais velho? E eu quero fechar isso aqui com chave de ouro. Presta atenção nisso. Não permita que a festa do outro incomode você. Tem gente que não sabe se alegrar, irmãos. Não consegue se alegrar com a vitória do outro. O irmão trocou um carro. Hoje de manhã eu orei com o irmão: pastor, nós trocamos o carro. Dá para o senhor orar aqui? Sim. Deus, obrigado por esse veículo, vai ajudar essa família. Consagramos a Ti, quebramos toda a maldição dos antigos donos, qualquer macumba que tenha feito dentro desse carro, qualquer maldição, adultério, pornografia, quebra aqui, Senhor. Abençoa esse veículo agora, para essa nova família, é o presente do Senhor. A Bíblia diz para a gente consagrar tudo que nós colocamos à mão. Não permita que a festa do outro, não deixe o seu coração azedar por causa do sucesso do outro. Pelo contrário, se alegre com o sucesso do outro, porque assim Deus vai mover as bênçãos que estão impedidas na sua vida. Não exerça vingança, pratique a misericórdia. Olha o irmão mais velho: pai, você matou o bezerro cevado para esse filho teu, que desperdiçou tudo. Pior é você, meu filho, que está dentro de casa e não se sente filho, se sente um empregado. Quantas vezes você foi lá na minha cama me dar carinho e amor? Não tem. Olhe para a ótica do pai e veja quanto custa um filho. Dani, fica deitadinha aí, meu amor, porque Deus está no controle. Se acontecer alguma coisa, não foi culpa sua, foi Deus que permitiu. Não traga sobre você, não traga sobre responsabilidades daquilo que é de Deus. Quanto custa um filho?
Aquele pai não estava preocupado com a herança que foi perdida, dinheiro ganha de novo. Mas ele voltou com vida. Vamos celebrar, tocar música, festa, mata o bezerro cevado, porque o meu filho que estava morto, reviveu, estava perdido e foi achado. Nós somos esse filho que estava perdido e Deus nos encontrou e nos colocou numa família linda a pertencer. E por fim, para de se sentir empregado, você é filho amado. Cada um aqui é amado pelo Pai. Cada um aqui tem o seu valor. Amém? Que a nossa família seja um lugar de reconciliação. E que Deus nos abençoe nessa noite. Amém? Baixa a sua cabeça, fecha